Amigos, a casa do Internacional ruiu paulatinamente. Lentamente ela foi se destruindo. Alguns episódios aconteceram pelo próprio desgaste, outros porque houve equívocos, indefinições em projetos, em trabalho também de campo. Houve muito equívoco nesse sentido. Tudo aconteceu lentamente e à medida que os fatos iam ocorrendo, era fácil de perceber que logo ali a bomba iria explodir. E treinador de futebol, por estar vivendo o ambiente internamente e com toda a intensidade, ele percebe a hora da explosão. E para ele não permanecer no meio dos escombros, ele sai antes. Foi o que aconteceu com o Kudê. Eu vou explicar para vocês exatamente o processo lento de destruição do Internacional nesta temporada de 2020. Antes, eu quero te fazer um pedido. Dá um like, vem para cá, clica no sininho, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o Internacional inicialmente fez um projeto de organização para a temporada de 2020 que chegou a ser considerado invejável, mas à medida que o tempo foi passando, as dificuldades aparecendo e uma a uma não foram vencidas por quem deveria tomar providências para soluções nesse sentido. O Internacional, com o Eduardo Kudê dentro de campo, começou a ter dificuldades inicialmente no campeonato regional. O Inter sequer foi para a final do regional e o treinador, ao contrário de resolver os seus problemas, com os jogadores que pediu na época e que a direção lhe ofereceu, e alguns dos seus pedidos foram completamente equivocados, e ele insistiu com os erros, ele buscava explicações naquelas coisas rotineiras do futebol, nos fatos rotineiros do futebol, nunca no trabalho. Ele reclamava da arbitragem, do gramado, da bola, da viagem, do tempo. Chegou a dizer, olha, eu vou embora se não melhorarem os gramados. Era o primeiro anúncio de que ele não estava satisfeito e que ele não era tudo aquilo em matéria de projeção de trabalho que se esperava. Porque no primeiro momento o cara anuncia que vai embora, é porque ele já está pensando lá na frente. Depois veio a pandemia, ele ficou fora do campeonato regional, as dificuldades na retomada aumentaram, vieram as lesões, o Guerreiro ficou fora, o Bosquilha ficou fora, o Galhardo está fora, enfim, surgiram muitas dificuldades e para contratar está difícil. Mesmo assim, a direção atendeu os pedidos do treinador e fez ali mais 2 ou 3 contratações. Mas os erros continuavam. E o treinador sempre usando as mesmas explicações, que não eram suficientes, por exemplo, para que se entendesse que ele, dirigindo o Internacional, o Inter estava a 5 Grenais sem vencer. É um recorde. E isto, um treinador ficar fora da decisão do regional e não ganhar 5 Grenais, não há bom trabalho que sustente. Aliás, é difícil de explicar este bom trabalho. Prossegue o Internacional com o Kudê. Aí vieram os problemas de ordem administrativa provocados pela política. Neste processo eleitoral, a direção do Internacional, a situação do Inter, ela apresenta 3 candidatos à presidência do clube. O José Aquino Flores de Camargo, o Ginter Spode e o Alessandro Barcelos. 3 da direção, contra um que não é da direção do Internacional, que vem ali pelo Clube do Povo, Povo do Clube, que é um movimento que se chama assim. Bem, se percebe aí que a oposição do Internacional, ela converge, porque ela busca o poder, e a situação diverge, porque ao contrário de se unir na busca da manutenção do poder, ela se divide em 3. E aí há as mudanças administrativas de nomes na área do futebol. E o Rodrigo Caetano, que acumula função, teoricamente, sem ser oficial, mas de fato é ele quem assume a função de diretor de futebol, sendo o diretor executivo, ele bate de frente com o treinador, que já procurava ali o Eduardo Kudê a encontrar explicações para o insucesso. E como todo treinador, eles sabem quando a sua equipe bate no teto e quando não vai mais além. É só olhar todas as saídas de treinadores e vocês perceberão como funciona. E aí ele começou a oferecer mais dificuldades e a cada final de jogo era uma reclamação diferente, uma e outra,
e acabou que ele, no domingo, participou do jogo e depois de dar a entrevista coletiva, ele anunciou que estava fora. Aí a casa tinha caído para o Internacional, porque para ele não, ele já tinha encaminhado neste período todo de indecisão, de mudança, de reclamação, de demonstração de insatisfação, ele já tinha arrumado outra casa para morar e iria com todos os seus auxiliares para lá, sem dar qualquer possibilidade de reação para os dirigentes do Internacional. Foi isto que aconteceu. O Kudê, quando percebeu que não tiraria mais nada do grupo de atletas do Internacional, deu as costas para o clube e foi embora. Ele vai para o Celta de Vigo e vai ganhando muito mais do que ganhava aqui. Ninguém faz troca de serviço para ganhar menos. Não, isto não existe. Ele sim soube trabalhar bem, seu empresário trabalhou legal, ele sai numa boa e o Internacional fica juntando os pedaços para tentar se reorganizar. Mas agora, neste momento, a Casa Colorada está destruída e de difícil reconstrução ainda para a temporada de 2020. Um abraço.